Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 12º programa O Espiritismo Esclarece. Hoje não teremos convidados, apesar de termos lançado alguns convites para alguns amigos, porém não recebemos nenhuma confirmação em tempo hábil. Nosso tema: vamos conversar sobre a parábola da figueira estéril do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9 do Novo Testamento. A propósito, essa parábola não se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Quer saber mais? Então fique conosco, pois voltamos em seguida. Olá, estamos de volta. Nosso 12º programa do Espiritismo Esclarece. Como falamos ao começo, infelizmente não nos foi possível termos hoje um convidado, porque apesar de termos lançado alguns convites a alguns de nossos amigos, nenhum deles nos respondeu em tempo hábil para que pudéssemos organizar devidamente o programa. Assim, optamos por apresentar sozinhos, mas com certeza nunca estamos sós, até mesmo porque bem sabemos que nossos benfeitores espirituais estão sempre zelando por nós, por nosso trabalho e nos apoiando. Como também fiz referência lá no começo da nossa apresentação, vamos falar hoje sobre a parábola da figueira estéril, que existe somente no Evangelho de Lucas. Não vamos encontrá-la nos Evangelhos de Mateus e nem de Marcos, portanto, ela não está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, somente vamos encontrar a parábola da figueira que secou, lá em seu capítulo 19, ou também conhecida como a figueira amaldiçoada, em que Jesus amaldiçoou a figueira por não ter dado frutos. O interessante é que, apesar de que a parábola da figueira estéril ter algumas diferenças, a forma como ela é contada, porque aqui na parábola da figueira estéril, Jesus não é partícipe, Jesus a conta a seus discípulos. Mas o interessante é que o âmago da questão é basicamente o mesmo. A mensagem, o propósito moral da mensagem é muito semelhante. Bom, mas antes de adentrarmos a parábola em si, ao nosso programa de hoje, vamos revisar alguns conceitos a respeito dos evangelhos. Então, como podemos observar aqui na imagem seguinte, os evangelhos estão basicamente divididos em dois tipos: os canônicos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e os evangelhos sinóticos,
que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Existe ainda uma terceira classificação, que seria os evangelhos apócrifos, porém estes não abordaremos aqui, até mesmo porque não há interesse, uma vez que há grandes discordâncias entre eles a respeito das passagens que envolvem Jesus. Mas falando de evangelhos canônicos e evangelhos sinóticos, é importante que entendamos por que os 4 evangelhos são conhecidos como canônicos. Primeiramente, o termo canônico é importante que entendamos a origem. Canônico vem do grego canon, que traduzindo poderia traduzir-se por cânula ou tubos. São pequenos tubos. A referência é justamente pela forma como eles eram guardados. Eram feitos rolos, pequenos rolos, eles eram enrolados e depois eram protegidos, eram guardados. E dali surgiu o nome, acabou surgindo a referência canônico. Também podemos, dali numa tradução mais literal, como norma, como uma regra, uma métrica. Dessa forma, então, os evangelhos canônicos eram normas de conduta. Somente com o tempo, séculos depois, quando os pesquisadores começaram a estudá-los um a um, foram verificar que em 3 destes evangelhos canônicos, o que eram os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, haviam certa semelhança. E a esta semelhança, então, eles atribuíram o nome de sinóticos. Portanto, passaram a chamá-los de evangelhos sinóticos. É interessante que aqui entendemos justamente a origem da palavra sinóticos, porque ela vem justamente da justaposição de 2 palavras gregas. Sim, que significa mesma, e ótico, que seria ótica, olhar. Portanto, mesmo olhar, mesma ótica. Assim, se nós, por exemplo, colocássemos lado a lado, selecionássemos uma determinada passagem, a mesma passagem dos 3 evangelhos, e colocássemos, agrupássemos em uma coluna lado a lado, nós poderíamos verificar essa semelhança. Por exemplo, aqui na imagem ilustra, por exemplo, um trecho daquela passagem em que o jovem rico interpela Jesus, questionando-lhe como poderia obter a vida eterna, e Jesus então lhe responde, e em meio então à contra-resposta do rapaz, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 19, versículo 20 do Novo Testamento, Mateus então refere da seguinte forma: disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Notem que já no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10, versículo 20, Marcos refere como jovem dizendo, ele, porém, lhe replicou, mestre, tudo que tenho guardado desde a minha infância. E vamos ver que Lucas, lá no seu Evangelho, no capítulo 18, versículo 21, ele fará a referência da seguinte forma: replicou o homem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Note que então há certa similaridade, as diferenças são bem pequenas dos textos. Então a isso atribui-se o nome de evangelhos sinóticos, são evangelhos similares. Que é interessante
que os pesquisadores, ao longo do tempo, eles acabaram verificando, depois fazendo comparações, e investigaram que, inclusive em termos de percentuais, essa similaridade entre os evangelhos. Nós temos agora na imagem seguinte, em que os pesquisadores ali acabam construindo ali uma comparação nesta imagem, divide os pequenos círculos em percentuais, e eles, por exemplo, colocam que o Evangelho de Lucas possui uma similaridade com o Evangelho de Marcos de 41%. E já o Evangelho de Mateus, em relação ao Evangelho de Marcos, possui uma similaridade em torno de 45%. É claro que sabemos que o Evangelho de Marcos é tido como o mais antigo. Segundo os pesquisadores, ele teria sido escrito aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, enquanto o Evangelho de Lucas teria sido escrito aproximadamente em 62 depois de Cristo, e já o de Mateus lá em torno de 65 a 70 depois de Cristo. Portanto, sabe-se que Lucas ele utilizou o Evangelho de Marcos como referência na sua pesquisa. Depois até vamos falar um pouquinho mais sobre essa personalidade de Lucas e entender um pouco melhor o trabalho dele. Mas observamos aqui a imagem novamente, vamos perceber que também entre o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus há uma certa similaridade. No caso ali, por exemplo, os pesquisadores identificaram essa similaridade no Evangelho de Lucas como 23% das citações, das palavras utilizadas, dos termos utilizados, como também estando lá no Evangelho de Mateus. E assim como quando analisaram o Evangelho de Mateus, eles também perceberam que cerca de 25% das expressões de palavras utilizadas por Mateus estão contidos no Evangelho de Lucas. Mas um dado bastante interessante nós vamos ver ali, por exemplo, indicado com a setinha azul no Evangelho de Mateus, é que 20% do Evangelho de Mateus pertence exclusivamente a Mateus. Portanto, eles não identificaram nada no Evangelho de Marcos ou no Evangelho de Lucas e, portanto, não sabem exatamente qual teria sido a origem, mas está lá. Da mesma forma que no Evangelho de Lucas, as pesquisas de Lucas demonstrou que 35% do conteúdo de seu Evangelho é exclusivamente dele. Portanto, não há nem resquício sequer no Evangelho de Marcos e de Mateus. E isso vem justamente a justificar aqui, a corroborar a ideia de que comentamos lá no começo, que esta parábola que vamos conversar, que é a parábola da figueira estéril, ela não se encontra no Evangelho de Mateus e também não se encontra nem no Evangelho de Marcos. A bem da verdade, se nós formos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma parábola da figueira, porém a parábola da figueira seca, que, se não me falha a memória, consta no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ali só cita os evangelistas Mateus e Marcos. Não consta, por exemplo, Lucas. Por quê?
Porque justamente quando os pesquisadores eles analisam a parábola da figueira seca, ou figueira amaldiçoada também, que está lá no Evangelho, bem como no Novo Testamento, eles vão ver que ela é contada, ela é estruturada de forma diferente da que é encontrada no Evangelho de Lucas. É interessante lá, a gente percebe que, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz lá no seu capítulo 19 a parábola da figueira que secou, como disse, a figueira amaldiçoada, ali Jesus é partícipe. Jesus é quem amaldiçoa a figueira, ele está junto com seus discípulos, ele vai em busca do fruto e, não encontrando, ele amaldiçoa a figueira. Já aqui em Lucas, Jesus não é partícipe da história. Jesus ele conta a seus discípulos esta parábola. Então é bem interessante aqui quando a gente faz essa análise, mas o interessante de tudo aqui é que ambas as parábolas elas mais ou menos têm o mesmo cerne. A mensagem moral é mais ou menos a mesma. Então, o entendimento que podemos ter, a lição que podemos tirar dessa parábola é muito semelhante. Então, daqui o que nos permite perceber então a validade. E como eu disse, o fato desta parábola de Lucas não ser mencionada ali no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 19, não a torna menos verdadeira, sabe? Menos crível. Simplesmente, e eu aqui não posso responder o porquê, não saberia pelo menos responder o porquê Kardec teria optado por incluir a parábola da figueira que secou, figueira amaldiçoada, em Evangelho e não essa parábola de Lucas. Talvez justamente por essa questão de que ele verificou que nesses dois evangelhos, tanto no de Marcos como de Mateus, existia a mesma parábola em que Cristo é partícipe da história, né, da parábola, e aí, verificando essa identidade, essa similaridade, ele resolveu colocá-la ali, mas não desmerecendo de modo algum e não tornando menos real, menos crível a que é trazida no Evangelho de Lucas, que é justamente o nosso tema, a parábola da figueira estéril. Bom, uma outra coisa que é interessante aqui a gente falar aqui um pouquinho a respeito de Lucas. Antes de entrarmos em nossos estudos propriamente dito, em nosso estudo de hoje, nossa parábola, vamos conhecer um pouquinho sobre o evangelista Lucas, que é interessante que Lucas era médico, como todos sabemos, fora aquele amado companheiro de viagem de Paulo, nas viagens missionárias, e ele era o único evangelista que não era judeu. Seu evangelho era direcionado aos gentios, portanto ao povo de fala grega, assim como, por exemplo, o evangelho de Marcos era voltado aos romanos e o evangelho de Mateus era mais voltado aos judeus. Uma coisa interessante a respeito da personalidade de Lucas é que ele dominava muito bem o grego, né? Era um linguista, era um historiador, e era extremamente meticuloso.
que é muito interessante, que a gente vai observar no Evangelho de Lucas, é que ele abre seu Evangelho com um prólogo. Muito interessante essa personalidade, o fato de ele ser tão meticuloso assim, porque ele se preocupou em explicar vários termos, suas proposições, seu objetivo com o trabalho. Da mesma forma, a gente vai ver isso que eu achei muito interessante quando eu estava coletando esse material, né? Muito semelhante ao perfil do codificador, Allan Kardec, quando concebe a estrutura do Livro dos Espíritos. Vamos encontrar lá um prólogo onde ele explica todo o propósito da obra, vários termos. Então percebam como é interessante essa questão, né? Outro dado interessante também que os especialistas trazem é justamente o fato de que os registros trazidos por Lucas são os mais completos a respeito da vida de Jesus. E como disse, ele foi escrito lá aproximadamente 62 depois de Cristo, né? Há alguns dias em que ele jamais assim, ele nunca conheceu Jesus, na verdade, assim como os demais, tanto Paulo, que também teria apenas, claro, aquela referência das portas de Damasco, em que ele, perseguindo Ananias, acaba tendo a visão de Jesus, cai do cavalo e a partir dali ele tem a sua mudança completa, né? Passando a ser então um defensor ferrenho de Jesus, e precisando de vários anos para mostrar isso aos demais discípulos, de que ele finalmente se convertera, né? Então, de perseguidor a passar a ser um grande defensor. Mas aqui que eu quero trazer aqui também é justamente essa questão, porque todos eles acabaram escrevendo seus evangelhos muitas décadas depois, né? João, por exemplo, o quarto evangelista, ele vai escrever o seu evangelho por volta de 90 depois de Cristo. Pode-se imaginar então que o João tenha vivido pelo menos algo como uns 110, 120 anos, acredito, para poder ter escrito este evangelho. Bom, mas vamos passar a nossa parábola para que a gente possa tecer mais alguns comentários. Antes, porém, eu acho que é interessante que nós façamos algumas rememorações aqui. Deixe-me... vamos relembrar, por exemplo, o que é uma parábola. Todos nós sabemos realmente que uma parábola, claro, nada mais é do que uma história que é contada de uma forma metafórica, de uma forma mais lúdica, de uma forma talvez fantasiosa para alguns, e é uma maneira de trazer um conhecimento, um ensinamento mais complexo. Era muito costume da época, e não apenas naquelas terras, mas também em todo o Oriente, os grandes sábios, os grandes mestres do passado trazerem grandes ensinamentos transvestidos como parábolas, que era uma maneira mais amena, mais dócil, mais simples de absorver. E até porque, se levarmos em conta o nível cultural da época, sendo que a educação era destinada
aos poucos as pessoas das elites, o grande povo em si, a grande massa, praticamente pouco ensino conseguia ter acesso, poucos recursos tinham para, para ter maiores conhecimentos, a grande maioria analfabetos. Entretanto, reconheciam, justamente por não estarem contaminados aqueles conhecimentos que fervilhavam nas grandes elites, na grande maioria desnecessários até em muitas situações, né? Literalmente coisas que nada acresciam para a vida deles, mas eles conseguiam reconhecer na pessoa de Cristo a verdade, o caminho. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essas pessoas simples, pobres de cultura, mas mais puros de coração, conseguiam vê-lo em sua essência, em sua magnitude, e por isso o seguiam. Mas então, o que acontece? Jesus trazia seus ensinamentos em forma de parábolas. Então, como disse, parábolas são formas simples de explicar verdades complexas através de metáforas. E que uma metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem em que busca fazer uma analogia, trazendo referências externas, de onde se busca aquela qualidade para tentar descrever alguma coisa com o qual se quer dar maior consistência, passar melhor a ideia. Como, por exemplo, a seguinte frase: você tem um caminhar tão leve como pluma, ou um caminhar de plumas. Olha, para que você consiga entender o significado desta leveza, basta você fazer a associação com uma pluma. O quão leve é uma pluma? Se você pegar uma pluma e atirar no chão, praticamente você não vai ouvir som algum. Isso dá a ideia desta leveza. Ou então, fulano tem uma vontade férrea, é rígida como ferro. Então basta que você justamente pegue aquela figura, aquela representação, uma barra de ferro, por exemplo, e você sabe o quanto ela é rígida, o quanto ela é dura, praticamente inquebrável. Então você consegue fazer esta associação da rigidez, da dureza do ferro, então com aquela vontade, com aquele ímpeto. Então, por isso era costume se utilizar a linguagem metafórica à época, e também porque era mais fácil, justamente dado a profundidade das verdades que se procurava passar à época, e sabendo da deficiência da absorção daquele conhecimento, era mais fácil se guardar, se memorizar uma pequena história. E aí, com o tempo, você acaba repassando tantas vezes, relembrando tantas vezes, que você começa a perceber o sentido, o verdadeiro sentido daquela história, que fora contada, no caso, há 20 séculos atrás, por Jesus, caso suas parábolas, né? Vejam que é interessante. Mas uma outra questão que é bem interessante também, é que apesar de serem inventadas, muitas daquelas parábolas Jesus inventava, muitas delas tinham também como base eventos históricos que contextualizavam a época. Um exemplo que a gente pode citar aqui são a parábola do cestinho das bodas, que está lá no capítulo 18 de Evangelho segundo o Espiritismo, que tinha como âmago da história
como cerne justamente a evolução moral da cultura judaico, que inicia lá nos Hebreus, os grandes patriarcas como Abraão e Moisés, as tribos, que vão evoluindo com o tempo até chegar ao povo de Israel. Então vejam que há ali um contexto histórico, e nós só vamos entender, porque se lemos a parábola do festim das bodas, de imediatamente não conseguimos entender que há esta referência histórica. Mas quando ali no Evangelho, em seu capítulo 18, paramos para ler com atenção, vamos ver estas menções justamente a esta relação com os patriarcas, com o povo hebreu, enfim, com todos os personagens daquela época passada e que acabaram chegando até aquela época e que fazia aquele povo judeu ali com suas dissidências, suas diversas crenças que bem conhecemos da época ali. Bom, então vamos passar propriamente dito agora ao nosso estudo. Como eu havia referido, a parábola da figueira estéril, ela somente é encontrada no Evangelho de Lucas. E é interessante que eu já havia também feito um comentário que aqui, diferentemente da primeira, trazida por Mateus e Marcos, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que aqui Jesus ele não está participando como personagem. Aqui Jesus ele conta a parábola para seus discípulos que o acompanham na viagem. Aqui nesse momento eles estão em viagem para Jerusalém e, dado momento, Jesus traz esse ensinamento aos seus discípulos. Claro, como eu falei, há um contexto histórico também que Jesus aborda com esta parábola. Ele refere esse contexto histórico justamente quando ele resolve trazer essa parábola. Mas, como eu também comentei, toda parábola possui um contexto histórico e um contexto moral. O histórico nada podemos fazer porque ela estava referindo àquele momento histórico, uma passagem específica que ocorreu à época e que nós traremos aqui mais ao final. Já o contexto moral, que é interessante, nós podemos transportar de lá 20 séculos depois, justamente para a nossa época. Por quê? Porque apesar de 20 séculos terem se passado, nós não mudamos tanto assim em termos morais, em termos de nossos compromissos. O que eu quero dizer com isso? Sabemos da doutrina espírita que somos herdeiros de nós mesmos. Então, é muito possível que há 20 séculos atrás, muitos de nós estivéssemos encarnados, não especificamente lá na proximidade, mas em outras terras, quem sabe, mas tenhamos sido contemporâneos dessa época de Jesus. Então, de lá para cá, claro, evoluímos, tivemos novos aprendizados, mas também
nós podemos nos servir daquele ensinamento que foi trazido por Jesus, justamente porque as parábolas de Jesus elas têm algo de muito interessante, porque quando elas vistas fora do contexto histórico, elas são atemporais, porque quando tratamos do contexto moral, elas podem ser vistas e podem ser utilizadas a qualquer época da humanidade. Então, vamos especificamente falando aqui da nossa parábola, segundo narra Lucas, então esse é o capítulo 13, nos versículos 6 a 9 do Novo Testamento. Jesus, então, em certo momento, ele diz aos seus discípulos: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta. Por que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. É importante que analisemos com cuidado, porque esta mensagem, aparentemente enigmática, porque justamente utiliza-se de metáforas para trazer um ensinamento bastante profundo. Temos que então tentar interpretar, mas só repassando, qual é a ideia aqui? Veja que há um senhor da terra, de uma determinada terra, onde tem algumas vinhas plantadas e também uma grande figueira, onde já pelo 3º ano consecutivo, aquele ali era então o 3º ano, ele vinha colher figos nesta figueira e nada encontrava. Ao que então ele acaba chamando o vinhateiro e para lhe questionar: olha, eu estive aqui ano passado, vim colher frutos e nada encontrei, estive no ano anterior, nada encontrei, e agora estou aqui novamente e nada encontro. Então, faz o seguinte: já que ela não é útil, retira fora. Jogue fora, não há por que ficar ocupando a terra inutilmente. Ao que então o vinhateiro que dirige-se ao seu senhor e pede-lhe que deixasse por mais um ano ainda, e que ele, portanto, se tornaria responsável ao longo daquele ano, escavando a terra, adubando. Ali ele usa a expressão que é esterque, né, que ele coloque esterco, estrume, porque é um adubo natural, todo mundo que conhece sabe que é um adubo bastante natural, muito bom, e que é bastante usado pelo pessoal de interior, pelo pessoal que tem plantios e também criação de gado. E no caso, ele então se coloca como fiador responsável no caso, e que se após um ano essa figueira não desse frutos, então que ela fosse arrancada, que o patrão então poderia arrancá-la sem problema nenhum. Porém, se ao prazo de um ano após ele ter revirado a terra, ter adubado, ela desse frutos,
seria interessante então mantê-la. Afinal, ela terá cumprido o seu propósito. Bom, vamos tentar então decifrar um pouco esta parábola da figueira estéril. O que significaria essa figueira estéril? Quando estudamos uma parábola, nós temos que encontrar o significado dessas metáforas. Essa metáfora da figueira estéril, que seria ela? De acordo com os estudos, esta figueira estéril seríamos nós. Então, este significado que Jesus aqui está colocando, né? A figueira estéril somos nós. Bom, quem é o vinicultor, o vinhateiro, como está ali no texto, e que se compromete em cuidar de forma voluntária e generosa da figueira estéril por mais um ano, até que ela possa ser, até que ela possa, com os devidos cuidados, efetivamente dar seus frutos, né? Então ela ter a serventia. Bom, nessa parábola aqui, o vinhateiro, o vinicultor, representa o próprio Jesus. Como Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém poderá chegar ao Pai senão através de mim. Mas também nós podemos, se quisermos, imaginar que o vinicultor seja nossos benfeitores, amigos, porque nossos benfeitores espirituais, porque bem sabemos nós da doutrina espírita que quando vamos adentrar a vida corporal no nosso processo reencarnatório, nós só podemos efetivá-lo, nós só podemos adentrar a vida corporal mediante a um planejamento reencarnatório. Faz necessário, então, que tracemos um planejamento. E esse planejamento não é simplesmente algo feito ao bel prazer, simplesmente vamos imaginar, eu vou reencarnar agora, então eu vou fazer isso, quero fazer isso, aquilo e aquilo. Não é bem assim. Nós somos coparticipantes da construção deste projeto. Nós somos orientados o tempo inteiro por nossos benfeitores espirituais, ou se assim quisermos dizer também, nossos anjos da guarda, a tomar determinadas atitudes, a fazer determinadas escolhas e a também solicitações nossas, justamente porque quando retornamos à pátria espiritual, nesse intervalo das encarnações, nós passamos por todo um processo de rememoração e conseguimos ver tudo aquilo que deixamos de fazer, justamente porque nos entregamos às nossas deficiências, aos nossos atavismos e acabamos nos esquecendo de nossos compromissos. Então, quando retornamos à pátria espiritual e revemos aquela vida anterior, acabamos concluindo que, poxa, eu deixei de fazer tal coisa, ou tinha tal compromisso, ou pior ainda, em função de meus atavismos, de meus erros, de minha insistência em querer fazer algo de um jeito ou de outro, eu acabei causando mal ao trem. Então, eu quero reparar, eu preciso reparar isso. Então, eu posso solicitar a meus benfeitores amigos a oportunidade da reparação. E estes, obviamente, por nos conhecerem muito mais do que nós, porque bem sabemos que nossos benfeitores não trocam, nós não trocamos de benfeitor a cada nova existência. Muitas vezes nosso benfeitor amigo já é nosso benfeitor já há algumas existências. E sabemos até lá do Livro dos Espíritos que talvez ele até tenha tido alguma existência à mesma época
a mesma época em que tivemos, poderíamos tê-lo conhecido, porém ele já com maior desenvoltura, um maior progresso moral, quando retorna à espiritualidade, amorosamente se oferece para ser nosso guia espiritual, para ser um dos colaboradores, conduzindo no caminho do bem. Então vejam bem, nós então fazemos esse projeto reencarnatório e aí sim, mediante este projeto, estamos capacitados a retornar ao plano físico, à vida corporal, e ali então seguir o nosso plano. Bom, aí vem uma outra questão aqui. Bom, nós tínhamos então aqui, já definimos quem era a figueira estéreo. A figueira estéreo representa nós. E por que estéreo? Nós vamos ver logo em seguida o porquê. O vinicultor, o vinhateiro, Jesus Cristo, ou nossos benfeitores espirituais, né? E quem seria o dono da vinha, o dono da terra? Deus soberanamente justo e bom, que nos concede esta oportunidade de estarmos em sua terra fértil. Bom, então por que então a figueira é estéril? Porque a figueira, por que essa representação da figueira estéril? Porque Deus, em sua infinita bondade, Ele nos concede o livre-arbítrio, nos concede o poder de fazer escolhas. E muitas vezes fazemos escolhas em vida, quando reencarnado, que destoam daquelas que teríamos feito em nosso projeto reencarnatório. Até mesmo porque quando adentramos a vida corporal, nós não viemos com o projeto fervilhando na memória, está lá, sabe, consciente, sei tudo que eu escrevi. Não é bem assim que funciona. Aquilo está lá guardado em nosso ser interior, em nossa consciência, e nossos benfeitores amigos nos auxiliam através de sugestões, de conselhos, através de nossa intuição, para que acessamos aquele, se posso usar assim a palavra, aquele banco de dados precioso, que são os nossos compromissos, e então sigamos no caminho certo. Então aqui e Jesus, e Deus aqui, justamente como o dono da vinha, ele, apesar de ser soberanamente justo e bom, ele não deixa de lembrar de nosso compromisso. E por isso ali, claro, é representado como dono da vinha, dizendo: olha, se ela está inútil, se a vinha está inútil, então corta fora. Sabe, está ocupando o espaço que outros poderiam estar ocupando. E aqui, lembrando Emmanuel, eu não me recordo agora em qual obra ele menciona isso, mas segundo Emmanuel, há aproximadamente cerca de 20 bilhões de espíritos circundando o planeta Terra, querendo o nosso lugar na vinha, querendo um lugar nesta terra, né? Apesar dos pesares de toda a confusão que vemos neste mundo, um planeta de provas e expiações, e que falamos, mas o mundo é terrível, sabe, há tantas injustiças, sabe, pessoas tão ruins, mas nosso mundo é um verdadeiro paraíso. Já dizia isso lá um grande matemático e filósofo contemporâneo de Isaac Newton, que foi Leibniz, um
grande matemático alemão, ele costumava dizer que nós vivemos no melhor dos mundos, no verdadeiro paraíso. É claro que à época, quando ele fez essa declaração, muitos disseram que ele era doido, porque imagina, em plena Idade Média, você, com toda aquela dificuldade que existia, claro que a população do mundo era bem menor, mas a precariedade era muito maior, condições médicas, sanitárias praticamente quase que inexistiam, né? Então a recém estávamos no nascimento da ciência, da matemática, dos princípios da física, da mecânica newtoniana. Então era o nascer da ciência, um desabrochar de um novo mundo que surgiria a partir dali do século 17, 18, 19 e hoje no século 21, com toda essa pungência, com toda essa tecnologia, e que ainda assim nós consideramos uma confusão. Já tivemos aí 2 grandes guerras mundiais, mas efetivamente este é o melhor dos mundos. Bom, e então fazendo referência ali ao que havia dito, esta questão de Emmanuel, quando faz o comentário, então percebo o nosso compromisso com a nossa existência, porque aqui de uma forma figurada é como se Deus dissesse assim: poxa, olha, você queria uma oportunidade, eu lhe concedia a oportunidade, lhes concedia um mundo maravilhoso, um verdadeiro paraíso, lhes coloquei junto o meu filho querido, um de meus filhos queridos, porque Jesus não era filho único de Deus. Na concepção espírita, bem sabemos que Jesus é um espírito puro que atingiu o ápice da evolução, da relativa, né? que neste caso toma conta de um setor inteiro da galáxia, do universo. Quando o planeta Terra surgiu, foi criado, não importa aqui de que forma foi, se foi através de um Big Bang, porque o que sabemos lá da questão número 1 de Livro dos Espíritos, Deus é causa primária de todas as coisas. Então, não adianta ficarmos aqui teorizando como é que teria surgido. O que importa é que ele é causa primária e todos nós, espíritos, não importa o grau evolutivo, fomos criados da mesma forma, simples e ignorante. Mas quando o planeta Terra foi criado, houve o surgimento do planeta Terra, Jesus Cristo já era Jesus Cristo. Ele participou dessa concepção da formação da humanidade. E aí então Deus, em sua sabedoria, em seu grande amor por todas as formas de vida, por toda a sua criação, destina um de seus infinitos filhos que existem pelo universo nesta condição de espírito puro para nos cuidar. E justamente o vinicultor, Jesus Cristo. E Jesus Cristo também, aqui, se formos tomar o vinicultor como sendo nossos benfeitores, sob a égide de Jesus Cristo, sob o seu aval, espíritos que estão em patamares maiores que o nosso podem ser destinados a nos orientar durante a existência, porque esse é o princípio da evolução moral. Todos nós, quanto mais vamos crescendo, mais vamos evoluindo, mais nós vamos servindo ao próximo. É aquela percepção do amor, né? O amor ao próximo. Então, tudo aquilo que conquistamos de bom, nós queremos
também para os outros, aqueles que estão em níveis mais inferiores que nós. Então esse é o processo normal da existência. Assim como nós somos auxiliados por espíritos benfeitores, nós também aqui encarnados podemos auxiliar e devemos auxiliar aqueles que menos conhecimento têm sobre a vida, sobre a existência, aqueles que têm maiores dificuldades, e seja no nível social, seja no nível moral, enfim, seja no nível de conhecimento, todos nós temos o dever de exemplificar o bem. E então, esse grande exemplo que Jesus nos traz de amor incondicional é seguido de forma resoluta por todos os espíritos que estão na escala abaixo dele até chegar a nós, e nós também para aqueles que estão em níveis mais inferiores, no caso de evolução moral que nós, ou mesmo de entendimento espiritual. Então percebam o quanto foi profundo este ensinamento de Jesus quando ele usa esta metáfora da figueira estéril. Portanto, ele nos compara a figueira estéreis que estão ocupando a terra e não estão dando os frutos como deveríamos dar. Esta parábola pode ser vista então como um chamado, é um chamado a nós repensarmos a vida. Então, falamos do contexto moral da parábola, mas nos aproximando agora do finalzinho, vamos dar uma olhadinha no contexto histórico, pois, como houvera dito, em muitas parábolas de Jesus sempre há menção a algum fato histórico, refere-se a alguma questão que estava ali envolvida na história daquele povoado, daquela cultura. E, segundo Lucas, que era o pesquisador, essa parábola tem por base o assassinato de um grupo de galileus por decisão de Pilatos. As motivações de Pilatos não são claras, segundo o evangelista, até porque este grupo rumava a Jerusalém com o intuito de oferecer sacrifícios no templo. É interessante aqui que o que nos interessa, em verdade, enquanto elemento de reflexão, é que os judeus eles criticaram esse grupo e justificaram a ação de Pilatos como resultado de um castigo divino por causa dos pecados cometidos. Então Jesus Cristo desmistifica essa crença comum entre os judeus de que as ações pessoais seriam alvos de castigos divinos, dando um outro exemplo ainda, que é a morte de 18 judeus com a queda da Torre de Siloé. Jesus questiona, no caso, da seguinte forma: foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? E avisa de forma contundente: não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual morte perecereis. Isto está ali nos versículos anteriores, ainda no capítulo 13, nos versículos 4 e 5, então um pouquinho antes da parábola, Jesus traz essa questão, né, em que coloca esse desastre dos 18 galileus que morrem com a queda da Torre de Siloé, e deixa muito claro que não é um castigo divino, e que,
se não houver uma modificação do indivíduo, independente de nossos costumes, de nossas decisões, todos nós pereceremos. Não importa o que vai acontecer. Todos nós estamos destinados a um tempo de vida nesta terra. Claro que existe a relação de causas e efeitos, então muitas vezes a forma como vamos perecer será definida em função de nossos comportamentos, mas isso jamais será um castigo divino. Então, como um verdadeiro humanista, Jesus explica por meio desta comparação que todos os homens são iguais perante a Deus. Vejam que essa parábola também ela traz uma mensagem de conversão. Nitidamente, a mensagem da parábola da figueira estéril é uma mensagem de conversão, de mudança de atitude perante a vida. Jesus nos diz: mas se vós não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. É necessário deixar claro que esta morte anunciada por Cristo não corresponde à morte física, mas sim uma deterioração moral de nossos pensamentos e atitudes. Precisamos nos modificar, precisamos nos reformar. Viemos aqui para isso. Lembra que falamos lá do nosso projeto reencarnatório? Então, quando tecemos esse projeto com o auxílio de nossos benfeitores, o fizemos visando um propósito maior, que é justamente a nossa melhora, a nossa modificação. Porém, para que haja uma conversão, é preciso primeiro que o indivíduo repense a vida de forma espontânea e verdadeira. É preciso querer mudar. Então vejam, meus irmãos, a importância deste ensino. Bom, nós finalizamos aqui as nossas considerações a respeito desta importante lição trazida por Lucas, que, como eu disse, difere um pouco daquela outra que é narrada por Mateus e Marcos, lá em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. E aqui Jesus é o narrador da parábola, ele não é o partícipe direto, mas no cerne da questão é basicamente idêntico, sabe? A nossa mudança, nós nos darmos conta o porquê estamos aqui e aproveitarmos de forma mais eficaz possível esta oportunidade reencarnatória que tivemos, que pedimos, que solicitamos, que clamamos por essa nova oportunidade. Então, eu quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigado por terem estado conosco ao longo deste tempo. Queria também pedir que registrem nos comentários, façam seus apontamentos, se houver alguns questionamentos também o façam, e também, se houverem críticas, deixem ali registradas suas críticas, porque elas também são muito interessantes para nós e nos possibilitam rever nossas atitudes, traçar novos projetos, melhoria para esse programa. Afinal, esse é o nosso 12º programa e pretendemos melhorar cada vez mais com a participação de vocês, internautas. Então, muito obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo sábado. Fique com Deus. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.